O que nos trouxe hoje, nessa noite, é o tema zigue-zague, tá? Então, a gente passou alguns cuidados que eles integram em qualquer formato de loja, inclusive no zigue-zague. Então, o zigue-zague é uma experiência, conforme eu te falei, que a gente vinha estudando ele, vinha planejando ele já há algum tempo. Como surgiu o zigue-zague? Num desses eventos no exterior, aqui dentro do Brasil, a gente viu alguns formatos em lojas de outros segmentos, mas eram lojas muito grandes e preocupava a gente pela questão de desconforto de andar dentro da loja. Diferente de uma drogaria, que tem uma medida bem menor do que essa loja que nós víamos aqui no Brasil. Outro ponto que a gente tem que tomar cuidado, os desafios da proposta, nós temos que, só para você ter uma ideia, conforme você falou, a quantidade de loja que a Metal Pharma já montou, quantidade de loja que nós montamos por mês, e nós temos menos de 30 lojas dessa montada por pura responsabilidade da Metal Pharma. Às vezes nós somos procurados para colocar ela e nós, realmente, a gente é muito sincero em dizer que, assim, olha, pelo formato do seu prédio, pelo ponto que você está, pelo perfil do seu cliente aí, ele não é indicado. E a gente coloca aqui o perfil do lojista. Por que nós Regis, eu vou pedir só uma interrupçãozinha para a gente aproveitar aqui para ler. Ela tem uma Amanda Leal. Vou inaugurar minha drogaria sexta-feira, dia 13. Dia da sorte, tá, Amanda? Nossa, Sexta-feira, 13, dia de sorte. meu número, Muito boas essas dicas, olha. Amanda dando os parabéns aqui, ó, que vai colocar muitas dicas suas lá, ó. Eu acredito que é funcional na lateral, porque até mesmo o cargo-chefe e o medicamento não perfuma. O carro-chefe, né? O carro-chefe é o medicamento da perfumaria. Se representa. Não, mas na verdade está só complementando aqui o Thiago do que você falou. Mas muito bacana, Amanda. Todo sucesso aí na abertura, tá? Perdão, assim, a inauguração de loja é um evento assim, igual o nascimento de filho, né, Regis? Sem dúvida nenhuma. Uma abertura de loja, a gente para tudo, dá os parabéns aí para Amanda. Parabéns, Amanda. Amanda, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai ter muito sucesso, porque eu adoro esse número, sabe? Realmente eu sou muito simpatizante do número 13. Sucesso para você. Bom, vamos lá. Eu fui chamado a atenção aqui para tomar um pouco de cuidado, não tem nada a ver com alguma coisa, é o número mesmo. Com o número, não tem nada a ver com o partido, esquece. Tem que acabar com esse negócio, né? Não vai nem. Muda. Não, de verdade, eu nem me atentei nisso, né? Quando eu falei, saiu espontâneo. Realmente, desde sempre, eu lembrava do Zagallo, quando ia falar da seleção, né? Que todas as contas 13. Dele terminavam com 13, sabe? Então, assim, eu aprendi a gostar desse número aí de uma maneira orgânica, espontânea, sem nenhuma outra coisa que me fizesse, tá bom? Notação, né? Ok. Exatamente. Bom, vamos lá. Então, assim, quais são os principais diferenciais, né? Já tendo em vista que nós montamos pouco mais de 20 lojas apenas. Eu digo apenas porque hoje mesmo nós tivemos uma procura de um cliente nosso aqui que tem 3 lojas nesse modelo e ele mandou uma planta dele aqui, mas o formato do prédio dele e também tinha um desafio que era uma rampa na escada dele e eu orientei que não fizesse. Ele pegou gosto desse formato e eu falei, não, mas nessa loja vamos para o convencional. Eu gostaria de salientar que esse formato não vem para substituir o convencional, sabe? Aquilo que funciona, que está consagrado, eternamente vai manter. Então, não tenham medo de fazer uma loja no formato convencional e achar que, nossa, eu cheguei atrasado. Em absoluto, sabe? É apenas uma nova proposta para alguns casos, tá? Quando eu falei que na tela anterior ali, ó, perfil do lojista, uma das coisas muito importantes é quando nós vamos apresentar essa proposta, para falar bem a verdade para vocês, nós não sugerimos essa loja para cliente nosso. Por isso nós temos feito tão poucas lojas. Nós aguardamos o cliente solicitar ela, tá? Porque nós temos no site, a gente tem informação. Então, assim,
para nós é importante que venha a procura e fale, eu quero conhecer melhor como fica a minha loja nesse formato. Aí sim, nós apresentamos para ele uma proposta. Mas dificilmente nós vamos sair de primeira e apresentar esse projeto. Senão nós teríamos muito mais lojas montadas, tá? Então é importante que o farmacista compre a ideia e uma vez que ele comprou a ideia, é importante que ele chame a equipe dele e venda essa ideia para a equipe dele. Porque se a equipe não estiver engajada, é um desafio, uma coisa nova, realmente acaba tornando um fator aí complicado, né? Então, os principais diferenciais nesse formato zigue-zague, destaque na categoria destino na entrada, né? A gente vai estar mostrando mais adiante uma planta, a gente vai estar esclarecendo o que significa isso, né? Eliminação de pontos frios na loja, o que quer dizer? Qualquer loja, você vai falar assim, corredor A, eu tenho um aproveitamento de X%, corredor B, tal um outro percentual, corredor C. Então, assim, nenhum corredor é igual ao outro. Por melhor que você faça o gerenciamento por categoria, vai existir um desequilíbrio nos corredores. A gente brinca que o melhor corredor da loja é o corredor da alegria, né? Igual o circuito Barrondina de Salvador lá. Exatamente, não tem como. E aí, né? a loja vira esse corredor, né? Porque você faz o zigue-zague. Propõe, né, propõe um fluxo aí de compras na loja aí, em todos os corredores, balanceado, 100% igualitários. É evidente que determinado corredor vai ter um resultado maior, porque ele tem, de repente, uma categoria de expressão maior, né, de venda, mas oportunidade... O mix da loja é uma... Né, o layout está integrado lá todos os na corredores precificação, no mix, né? Exatamente, tá? Uma outra coisa que esse formato ele é bem característico a quebra, evita a quebra de categoria. Por quê, Gil? Porque numa loja convencional, às vezes você tem gôndolas de mesmo tamanho. As categorias não são do mesmo tamanho, tá? Então, o que acontece? Nesse formato, nós vamos ter uma gôndola sempre um comprimento maior do que uma gôndola convencional. O que acontece com isso? Você evita a quebra de categoria, você não tem que pôr uma categoria, você começa com higiene pessoal de um lado e conclui ela na outra face ou em outra gôndola. Nesse formato, uma lateral dela vai completar essa categoria, que é uma das categorias assim mais ampla da linha de perfumaria. Otimização na área de exposição. Quando você tem essa continuidade da categoria, você favorece a venda casada, né? O cross-selling. Tem vários benefícios aí de você ter a extensão da linha toda ali para você acompanhar, né? Não quebra, como você está falando. Quando nós começamos a montar essa loja, nós tivemos tamanha responsabilidade, Gil, de as primeiras unidades que nós montamos, a gente colocou um profissional fazendo uma enquete com os clientes. Como é que você achou? Né? Principalmente a mulher, ela falava, olha, eu achei muito bacana porque toda vez eu chego em casa e eu esqueci alguma coisa. E nesta loja, dificilmente eu vou esquecer, porque eu vou passar por todas as categorias, sabe? Então, às vezes, você vai pegar algum produto de cutelaria, um esmalte, você tem que comprar algum acessório que compõe ele, aquele palitinho, um algodão, uma acetona, um cotonete, e ele está composto na categoria de forma que não tem como você esquecer, né? Então, é muito bacana isso daí, tá? Regis, nós temos uma pesquisa aqui. Nós fizemos um trabalho numa rede de 25 lojas, né, uma rede local, e essa rede local, ela já tinha os móveis prontos, ela tem uma marcenaria, ela fez esses móveis, e aí, no projeto que a gente tinha lá com eles, nós percebemos que as gôndolas não eram sinalizadas, não tinha, né, a categoria em cima para orientar. Aí nós fizemos um teste. Nós colocamos somente a sinalização no topo das gôndolas e sugerimos algumas alterações, mas mexendo com os móveis dele mesmo lá. E nós mensuramos nessas 25 lojas o resultado de um mês para o outro. Foi colocado de uma vez nas lojas e depois, no mês seguinte, a gente acompanhou o resultado. Nós tiramos desse estudo qualquer outra variável que não fosse plaquinhas de setorização lá, né? Então, por exemplo, teve uma loja que ganhou um caixa 24 horas, ela sai da comparação.
Teve uma loja que ela teve um recuo do balcão e aumentou mais gôndola, sai do... Teve outra que ganhou um concorrente do lado. Todas que tinham alguma variável fora foram isoladas do experimento, né, dessa verificação. E aí a gente mensurou a venda de um mês para o outro, deu 13,5% a mais de venda, a média das lojas, umas mais, outras menos. Aquelas tinham mais área, né, de autosserviço, venderam mais e assim por diante. E aí ficou tão curioso, a gente ficou tão curioso com esse resultado, e olha que não é a experiência, não é a sua experiência, foi só colocar as plaquinhas, né, para sinalizar. Nós fomos entrevistar os clientes, igual como você fez aí, e os funcionários dessas lojas todas. E o que os funcionários diziam? Os clientes encontram mais os produtos e eles perguntam menos para o balcão. Então, naquela hora de movimento, a gente percebe que o próprio cliente se orienta quando está bem sinalizado. E os clientes falaram isso que você disse aí, que você comprovou na pesquisa. Eu consegui lembrar de muito mais coisas, porque eu sempre chegava em casa, estava faltando alguma coisa, né? Ah, comprei o enxaguante bucal e já tinha acabado a pasta. E assim, vários exemplos. O cliente, ele se orientou melhor na loja, lembrou de mais itens, por isso que teve essa repercussão aí na venda, e foi o mesmo resultado que você teve na pesquisa aí. Olha que oportunidades tem dentro da nossa loja, né, Sempre, Regis? né? Você vê, e Um quanto que ele projeto bem investiu, pensado né? assim, né? Você fez passou uma informação aí tão bacana, né? O simples fato de a pessoa informar as categorias onde estavam posicionadas, quanto ele investiu, eu imagino muito, imagino não, a gente sabe, ele investiu muito pouquinho e ele teve 13%. E vamos lembrar, Ju, o que é bacana que as pessoas têm que dar valor nesse trabalho que você prestou para ele aí, que isso daí é para sempre. Ele aumentou 13% simplesmente informando onde estava o produto. Né? Então, olha só como que o investimento tão baixo traz um resultado. Só para fazer também uma vez eu atendi um cliente e ele me mostrou, ele queria trocar uns porta-etiquetas e, enfim, fazer um upgrade na loja dele. Daí ele falou para mim, você acha que vale a pena? Eu falei, claro que vale, né? Parece que está envelhecido os produtos com esse porta-etiqueta amarelado, né? Aí ele falou assim, quanto que você acha que vai aumentar a minha venda? Eu falei, olha, quanto você espera aumentar a sua venda? Ele falou, como assim? Dependendo do que você espera aumentar, com um pouquinho mais de investimento, você vai aumentar consideravelmente. A loja dele era uma loja relativamente pequena, uma porta só, medicamento na entrada e o caixa bem na porta aqui do lado do medicamento. Aí ele falou, o que eu faria para investir pouco e aumentar? Eu falei, eu colocaria o caixa do outro lado. Esse que você tem, só muda ele de lado, põe do outro lado da porta. Tinha uma porta só, tira do canto do medicamento, põe do outro lado. Tá. Ele falou, e se eu quisesse mais, dá? Eu falei, claro. Aí você muda o posicionamento do medicamento, põe no fundo. Ele falou, e se eu quisesse mais? Eu fui passando uns números que eu acreditava que ia acontecer. E eu falei, aí você reforma a sua loja do jeito que ela merece, porque essa loja merece ser retrabalhada. E ele fez, sabe, Gil? E de verdade eu estou até pontuando isso, porque o número que ele teve foi muito acima do que eu passei para ele. A gente guarda com boas recordações. Bom, então continuando o zigue-zague, aqui a gente traz uma planta que ela, curiosamente, é a planta que nós temos no nosso showroom e é a mesma planta que tem numa loja que a gente montou na cidade de Olímpia. Por coincidência, a mesma metragem do nosso showroom era a metragem do cliente. O cliente usou um termo, na época também ficou bem marcante, que ele falou, ó, copia e cola. A hora que ele veio na Metal Farm, copia e cola, porque meu prédio é isso e tal, e realmente, se você vier no showroom da Metal Farm e você for para Olímpia, você vai olhar e falar, as cores são diferentes, alguns detalhes ali são diferentes, mas o formato da loja é exatamente o mesmo, tá? Eu vou lhe visitar aí, Regis. Semana que vem eu estou em São Paulo, mas vou passar 3 dias, não vai dar tempo dessa vez. Mas eu programo direitinho, vou ver lá o showroom, Vai ser um prazer visitar uma loja. receber, tanto a você quanto qualquer pessoa que esteja nos ouvindo aí, vai ser um prazer receber aqui na Metal Farma.
Bom, vamos lá. Então, qual é o diferencial dessa loja? Lá atrás a gente falou, olha só, assim, que cuidado que nós tivemos. O destino é o medicamento, tá certo, né? Destino é o medicamento. O que nós fizemos? Nós colocamos o medicamento bem na porta de entrada. Então, o cliente entra na loja, isso realmente é uma técnica muito eficiente de atenção e respeito ao consumidor. O cliente entra na loja, 70% dele veio para comprar medicamento. Ele entra dentro da loja e resolveu a vida dele. O que acontece com isso? Ele faz uma jornada de compra muito mais leve, né? Então, Eu já vim fazer o que eu entrei aqui, né? Já vim resolver um problema. Resolvi a minha vida muito rapidamente. E o atendente já dá a cestinha na mão dele, já está com a cestinha na mão. Olha, na verdade, eu vou falar bem a verdade para você, nesse formato aqui, eu acho que quase 50% das pessoas que montaram a loja nesse formato, nem cestinha eles têm carrinho. É um carrinho plástico que cabe muito mais produto. E eu vou te falar o Perfeito. porquê. Porque esse formato tem algumas exigências. O corredor dele, lembra que nós falamos de 1,20 m? Aqui não cabe 1,20 m. Aqui ele parte. Então, fluxo contra fluxo, né? Fluxo contra fluxo. A pessoa tem que sentir assim, a vontade para ir e voltar, encontrar alguém no meio da loja e não sentir sufocado, sabe? Não sentir que ele está na contramão. Isso é muito importante. Então, esse corredor aqui, a gente fala de ponto de equilíbrio, tá? Equilíbrio pode ir um pouco para mais, pode ir um pouco para menos, porque depende, o prédio, ele vai movimentar esse corredor. Então, assim, o ponto de equilíbrio dele é 1,70 m, que trabalha 2 carrinhos indo e voltando, sabe? Uhum. Com folga, com conforto. E isso também passa uma visibilidade maior para os produtos. Um outro ponto muito importante, se você Regis, eu observar... já surgi, eu vou fazer, fazer umas perguntas aqui que a gente é muito interessante o negócio, né? Primeiro, Sim, você inverteu a lógica, né? sim, Supermercado, você põe padaria e açougue no fundo. sim, E a gente farmácia põe o balcão no fundo. Aí você no já trouxe fundo, para frente. bem na E cara do faz todo gol. sentido, né? Na cara do gol. Aí o que eu senti aqui? Quando você compara um projeto em zigue-zague, o mesmo projeto convencional, Uhum. a gente ganha mais espaço de exposição porque você diminui corredor, a proporção fica igual, porque assim, os corredores ficaram mais largos, mas eles diminuíram o número de corredores, né? E Perfeito, boa a gente tem um colocação. ganho no expositor ou na metragem de corredor? Tem algum ganho aí? Olha, dependendo do formato do prédio, Gil, nós ganhamos até 20% na área de perfumaria, sabe? Isso depende muito do Poxa, formato do prédio, depende do formato do sim. prédio, tá? Então, assim, mas assim, ganhar a área, nós sempre vamos ganhar. Não teve nenhum caso que nós fizemos que diminuiu ou que igualou, nenhum, tá? Agora, outro ponto bem interessante, Gil, veja bem, olha só, vamos falar um pouco sobre esse formato dessa loja, sobre essa planta aqui. Medicamento na entrada da loja, a pessoa chega e é atendida de pronto, tá? Os MIPs estão na lateral do medicamento, que é um paredão de MIP, tá? Então, com todas as categorias, inclusive com vitaminas, a categoria completa de MIP. Nós temos aqui no fundo da loja alguns cubos, a gente chama de cubos, são aqueles cestões. Uma coisa bem interessante da Metal Pharma, Gil, você colocou lá atrás uma colocação que você falava sobre a apresentação do medicamento, né? Dos produtos. Então, nós excluímos, isso era uma coisa que incomodava. Se você lembrar no passado, aqueles cestos eram em anamado, rasgava a fralda, caía produto quando você colocava. Era comum você ir na loja, aposto que muitas pessoas que estão nos ouvindo aí já passou por isso, tinha aquele cesto de anamado, ele colocava um papelão para o produto não cair, sabe, ou não rasgar. Então, assim, a gente tinha uma aversão enorme ao anamado. Hoje não existe o anamado. Todos esses casulos que a gente chama dos MIPs, eles são retáteis, porque tem um produto que ele tem uma ocupação maior, tem um outro que vai ter ocupação menor. Então, eu não posso ficar engessado ou perder área, não, esse produto eu não posso colocar porque ele não cabe, né? Então, ele é flexível, todo flexível, sabe? E com uma inteligência de
colocação em cima das categorias por ordem e as subcategorias em cada tarjetinha dele também por ordem. Nós Regis, temos essa... uma outra pergunta, né? Uhum. Você estava falando do MIP e tudo, quando a gente está voltando um pouquinho aqui sobre o espaço, a gente Uhum. percebe que a loja precisa ter uma entrada muito bem sinalizada e uma saída do outro lado. Perfeito. Aquele exemplo que você trouxe, né, o tradicional exemplo das redes. Você coloca uma esquina, a gente até brinca que hoje as redes não fazem mais farmácias, fazem um estacionamento, em anexo tem a farmácia. E aí Sim. quebra o canto, coloca uma entrada e uma saída por lá. Quando você vai aqui colocando a entrada e saída distante, você acabou aumentando a porta, né? Tanto que tem uma porta para entrar, uma porta para sair. Perfeito. E mesmo com essas duas, com uma entrada e uma saída independente, é interessante que a gente ganha espaço. Né? Ganha espaço, eu vou te explicar por quê. Veja o comprimento das gôndolas, tá? Então aqui, ó, nesse formato aqui, que é uma loja real, tá? Ela tem gôndolas nessa lateral aqui de 4 corpos e na do fundo de 5, tá? Fazendo que o cliente faça uma curva pequena para não... Eu poderia vir com essa gôndola até o final, caberia. Só que ela ia dar um aspecto de cansativo. O que nós fizemos? Nós colocamos alguns cubos ou aqueles cestões que a gente fala, para trabalhar, vamos falar com super ofertas aqui, Gil, aquela que você, às vezes, trabalha até abaixo do custo, sabe? Então, assim, você vai usar uma isca, né, um atrativo muito interessante, que faz você, veja bem, todos os corredores nós colocamos, todos, inclusive no de medicamento tem uma ilha aqui na linha... nessa outra categoria também tem uma ilha, aqui no fundo que tem dermocosméticos também tem um balcão de atendimento. Neste caso aqui, é interessante, esta loja tem uma dermoconsultora, tá bom? Então, assim, não necessariamente falar, viu, mas eu não tenho essa quantidade de dermo, não trabalho tão forte. Ok, a gente vem e coloca ele do lado do medicamento e traz ele para essa linha próxima ao medicamento, tá bom? Então, isso depende do perfil, da região do cliente. Mas todos os finais de corredores, ele tem uma isca, vamos chamar assim, sabe? Tem uma proposta de super oferta. Eu senti aqui, me imaginando circulando, não entrei ainda em nenhum formato, nenhuma loja em zigue-zague, Regis, mas o que eu senti? Primeiro é assim, quando a gente está conversando aqui à frente de uma tela, a lateral, nossa visão periférica, ela está vendo outras coisas, né? Então, quando a gente está no tradicional, eu estou olhando para a gôndola, mas a minha visão periférica está dispersa em alguma outra coisa. Quando você chega nessa volta aí, né, do zigue-zague, aí, quando você chega lá, você se aproxima daquela categoria que está no fundo e a lateral, toda a tua visão periférica é daquela categoria, né? Você vai começar... É como se você... Aquela loja de departamento que cria um espaço aqui de esporte. Aí tudo em volta dela é esporte. Você entra lá, é esporte. Perfeito. E aí você tem essa visão periférica, a pessoa é como se ela... Eu vou entrar na parte de tratamento capilar. Quando você chegou lá, o tratamento capilar, você está é uma loja como se fosse só tratamento capilar. Toda a visão periférica, tudo que você olha ali é complementar. E aí isso assim como fazer linha infantil. Você pega a linha infantil, né? E faz essa curva aí de linha infantil com um monte de produto de linha infantil, chupeta, né, pegador, garrafinha e tudo. Você fica um universo aí que a mamãe ficou louca lá, né? Perfeito, é isso mesmo. Que bacana. É um nicho gigante assim que dá para fazer com essas gôndolas laterais. Perfeito. Genial, Regis. Olha, quando eu olhei a primeira vez, já achei incrível, né? Mas quando vai ver nos detalhes e o capricho de cada, né? A gôndola não ir até o final para não cansar visualmente. Você olha assim, além da gôndola ser baixa, você ter a visão de tudo. Você percebe que a curva é um pouquinho, né? Não é um. Você vai assim, eu não estou perdendo tempo dando tanta volta. É um pouquinho só que eu vou. E aí você chama atenção com o cestão, a pessoa vai chegando. Exatamente. E aí vai dar a volta. Você faz que ele vá até o final da loja de uma maneira que a gente chama de orgânica, natural, sabe? Não é aquela coisa forçada. Às vezes a pessoa imagina que ela é exaustiva, cansativa, né? Mas assim, a experiência que a gente tem no acompanhamento das lojas montadas aí
é de uma satisfação muito grande. Eu vi uma vez, é bacana quando a gente atende, né, monta uma loja, e às vezes um cliente da loja é um cliente, por exemplo, é um profissional, é um arquiteto, é uma pessoa que tem experiência de varejo. E assim, eu acompanhei uma loja que uma cliente falou assim, falou, nossa, esta é uma drogaria de conveniência mesmo, não tem como, sabe? É como se eu estivesse num shopping, falou desse jeito. Então, assim, é muito gostoso, sabe, você ouvir esses feedbacks aí que realmente endossam esse projeto, essa ideia. Regis, uma coisa assim que visualmente te percebe é o seguinte: no futebol você tem um sensor que coloca na caneleira do jogador e sabe quanto que ele percorreu, né, Perfeito. no campo. Se a gente colocasse um sensor aqui no sapato do cliente, visualmente a gente vê isso aí. O percurso dentro da loja é muito maior. O cliente Maior. anda mais metros, ele vê mais produtos do que ele só entrar e ir ao balcão e sair, né? Faz a entrada e a saída. Aqui você olha pela cobrinha aí que ele tem que fazer, que ele percorreu mais metros. Um layout tradicional, sei lá, ele percorre 10 metros. Aqui percorre 20, 15, né? Das Bem lojas que nós interessante. montamos, Gil, a grande maioria delas, a gente teve o prazer de fazer uma loja, algumas delas são novas, então você não tem um parâmetro, mas a grande maioria delas são lojas realmente reformadas. E a gente tem uma experiência de um número mais ou menos médio de ganho de venda numa reforma de uma loja. Sempre ganha, né? Sempre que o cliente monta uma loja, eu nunca ouvi uma loja. Estou sendo sincero, estou falando em nome da Metal Pharma, mas eu acredito que qualquer fabricante deva defender a mesma posição, porque eu nunca ouvi um cliente falar: reformei minha loja e caiu minha venda. Não existe, sabe? Sempre ele vai ter um ganho. E esse ganho tem um número mais ou menos intermediário ali que a gente usa como um parâmetro. Mas o número deste Regis, formato, assim, você fala de maneira geral, reformou já vai aumentar a venda. sim. Mas você tem essa experiência de uma loja tradicional ter reformado pro, Aham. pro zigue-zague e esse ganho? Você tem assim, ó, quanto que ganha reformar a loja? E quanto que ganha reformar se for pro zigue-zague? Se o layout permitir, se a loja permitir. Tá, olha, eu vou te falar uma coisa que realmente aconteceu, tá? Porque quando a gente fala ganho de venda numa loja, tem vários fatores que implicam nas possibilidades. Um deles já é o sucesso que essa loja já oferece. Então, quando você fala de uma loja que vende, vamos pôr um número simbólico, R$ 100.000, e você falar, viu, vou fazer essa loja vender 130.000. Perfeito, é uma tarefa assim, muito gostosa, muito fácil de atender. Agora, quando você fala, vou falar um outro número bem superior, uma loja que fala assim, ó, minha loja vende 1 milhão, e você aumentar o mesmo percentual, a régua subiu, o desafio aumentou. Então, assim, a gente consegue. E eu vou te falar que num dos casos de reforma de loja nesse formato, ele tinha um número muito alto e em 6 meses o cliente me chamou para tomar um café, de verdade, ele me chamou para tomar um café e falou, olha, eu quis que você viesse aqui para te passar uma informação. Tá com 6 meses hoje que minha loja reformou. Eu falei, que bacana e tal. E como é que você está? Ele dobrou a loja dele. E eu não quero dizer com isso que esse é o nosso termômetro, que é o nosso parâmetro. Estou dizendo que esse é um dos cases de muito sucesso. Mas, em geral, Regis, ele aumenta mais do que o convencional. Sempre, viu, Gil? tá. Regis, o que acontece também é assim, como você vai ter um percurso maior, você vai ter mais exposição de produto, você pode trabalhar melhor as categorias, naturalmente o autosserviço vai crescer. Então, de repente, não sei se você já tem esse número, mas a importância do medicamento vai baixar de 70, vai para 65, vai para Sim, 60, você vai, né, você tem sim. você acaba também vendendo produtos que deixa uma margem interessante. Sim, Então, não além do ganho, né, você começa a ter, se fosse fazer uma média ponderada e tudo, você começou a vender mais de uma categoria que deixa uma margem melhor. Aí é interessante.
Não só, não é só o ganho, tem a margem que melhora também, né? Não é só o Sem ganho dúvida da nenhuma, venda líquida. você acaba vendendo mais produto que te dá uma lucratividade maior. Então, além de você aumentar a venda da loja, você aumenta a lucratividade dela, né? Isso é muito importante, bem colocado também, Gil. Bom, então aqui a gente lembra que todo o atendimento é feito realmente da forma que você falou. É oposto o atendimento da linha de balcão com os caixas, né? Um fica numa extremidade, o outro em outra. Então o cliente tem que fazer uma jornada de compra passando por todos os corredores. Então não existe um corredor com menos fluxo do que o outro, tá? Existe sim números diferenciados por conta de categorias que têm realmente expressividade maior. Aqui nós temos uma foto do showroom da Metal Pharma, que eu vou ter o prazer de recebê-lo. Você já fez o compromisso de visitar a gente, agora está feito. Sim, tá, pode deixar. Vou tomar esse café aí que eu sou. Eu me controlo para não tomar mais de 1 litro de café por dia, tá? Eu vou levar aí uns cafezinhos especiais aí para a gente provar. Fica tranquilo, eu sou em café, eu nasci em Dracena. Dracena é a capital brasileira, hoje não é mais, né? Porque mudou muito, agora planta cana. Mas quando eu vim de lá ainda era a capital brasileira cafeeira, né? O hino da cidade fala isso, eu acredito, porque eu morava lá, nasci lá e eu acho que não era lorota. Mas enfim, fica bem-vindo aí, fica o convite aí. Oh, Tá, ok, aqui a obrigadão gente aí. vê a loja na prática. Uma coisa muito interessante, Gil, foi bom ter visto essa imagem aqui, olha que bacana. Então, lá tá, a gente jogou os MIPs no fundo para jogar o medicamento um pouco mais para o fundo, tá? Sim. Contornando essa loja, ela tem dermo, tá? Ela começa os dermos ao lado do medicamento ali. A gente tem uma proposta, Gil, de trabalhar o dermo de maneira assim, de maneira flexível, vamos falar assim, no aspecto de colocação. A gente sugere que coloque alguns módulos por marca, alguns módulos por uso. Estamos pensando em loja de médio porte, né? Uma grande rede, ela trabalha com 18, 20 módulos, todos eles por marca. Mas, às vezes, esse formato aí facilita a compra do shopper e facilita a venda e facilita a colocação por conta do farmacista. Você vê que ali tem uns módulos pretos, ali é uma perfumaria, tá? Então, assim, possibilita você criar novos nichos de produto dentro da loja. Eu já vi, tem um expositor ali de maquiagem ali em frente à perfumaria ali, aquela parte preta. Perfeito. Ali é um Né? expositor de maquiagem e perfumes, tá? Contornando a loja, você vai ver o infantil. Nesta loja aqui, que na realidade a gente colocou na prática também, é interessante, Gil, quando serviço, né? É interessante você prestar serviços diferenciados. Então, veja que essa parte coloridinha que tem aqui tem uma balança. Nós colocamos isso, não estou dizendo que tenha que ter, são possibilidades, são oportunidades. Ela tem uma balança que, para uma mãe que tem um bebê novinho, ela pode vir na farmácia, pesar o bebê ali. E teve um cliente nosso que é interessante, ele perguntou: e se a pessoa quiser tocar no local ali? Então, nós fizemos na parte de baixo umas bandejas mais largas, colocamos um cestinho do lado, a mamãe vem, toca o bebê na loja, ele tem uma gavetinha zipada, coloca a fraldinha suja, joga dentro do cestinho. São possibilidades, a gente está mostrando aqui, sabe, oportunidades, porque às vezes a gente não vê a loja como um ponto de presente, e a loja tem oportunidade de presente. Por exemplo, do lado da balancinha, você viu que tem um nicho, né? Uma gôndola mais estreita vertical, aí uma prateleira vertical mais estreita, diferenciada em madeira e tal, né? Então, qual é a proposta disso, Gil? É de montar kits, sabe? Combos ali de produtos que a pessoa compra e presenteia. Então, às vezes, tem lista de chá de bebê, são oportunidades que tem dentro da loja e às vezes não são bem exploradas, tá ok? E aqui você tem o formato inteiro da Sim. loja. Ok, muito Perfeito? interessante. Muito bom. Aqui, esta loja que nós mostramos aí,
aquela planta é desta loja que está no vídeo aí, né? Desculpa da marca, não é tendencioso para nenhuma marca, nós respeitamos a todos, porque nós trabalhamos com todas as bandeiras, nós temos uma relação muito bacana com todo mundo, mas esta é uma das lojas que nós colocamos de muito sucesso, ela fica em Olímpia. E o que aconteceu com essa loja? Ele aumentou, essa é uma loja turística, e ele tinha uma dificuldade grande de apresentar alguns produtos que eram muito pertinentes à cidade dele, que na realidade é diferenciado de uma loja convencional. Né? Só para você ter uma ideia, eu vou até citar aqui. Olímpia do parque aquático, né? Parques aquáticos. Sim. Né? Então você imagina o que ele vende muito na parte de conveniência, a hora que está saindo no caixa. Boinha de braço, chinelo e etc. E um monte, assim, ele colocou uma gôndola dessa comprida aí, inteirinha de conveniência, com produtos direcionados ao parque aquático. E o resultado dele é extraordinário. Ele vende, brincadeira, a reposição dele ali, ele tem um repositor que trabalha o dia inteiro. Quem mais trabalha na loja dele é o repositor. O repositor. Ah, verdade, olha, a gente acabou entendendo isso aí, ó. Quem vai ter mais trabalho na loja é o repositor, né? No talvez, por isso que eu falei lá atrás que é importante que o farmacista tenha engajamento com toda a equipe, porque talvez o repositor não vai gostar muito da ideia, porque ele vai trabalhar bastante, tá bom? Ok. E, por último, o aumento do faturamento, que você mesmo já percebeu aí, que assim, além de aumenta o fluxo nos corredores, todos os corredores têm um balanço, um equilíbrio, né, de fluxo de loja aí. Então, o resultado disso, só pode ser aumento do ticket médio, o aumento do faturamento, principalmente por conta daquilo que você falou. Neste formato, sobe muito a venda de perfumaria e produtos de conveniência, Gil. Ok? Então, para a gente finalizar aqui, Gil, eu trouxe uma provocação aqui que nós pegamos na NRF de 2020, que dizia, eles fizeram uma enquete lá, colocando para os clientes o que mais importa para você na hora de comprar. 32% das pessoas afirmaram que maior qualidade de produtos, né? Uma loja que trabalha com produtos de qualidade. 30% afirmaram que o preço era expressivo, para ele era muito importante. E apenas 13% opções mais convenientes, tá? Então, o que a gente vê com isso? O que eles concluíram com isso, né? 97% das pessoas, no final dessa enquete aí, perguntado o que desconfortava ele, 97% das pessoas já desistiram de uma compra porque ela era inconveniente para ela, né? E o que faz a inconveniência, né? O que faz a inconveniência? O que faz a pessoa chegar na porta de uma loja e não adentrar essa loja? Às vezes um corredor apertado, às vezes um balcão profundo, né? Às vezes aquilo que a gente está falando de estar muito lá no fundo, às vezes apresentar uma receita e não estar completa. Tem vários fatores que podem despertar esse desconforto, né? Então, isso daqui, eu vou deixar aqui um pensamento aí, uma provocação para todos que estão nos ouvindo. Por que uma loja zigue-zague não seria uma loja conveniente? O que desabona ela, sabe? Eu acho que nas lojas que nós montamos, todas elas são chamadas de loja de conveniência. É uma loja de conveniência. Nós ouvimos isso de cliente. E é muito gostoso, né? Você ter... E isso, na realidade, essa fonte, essa informação, lá no começo você perguntou também o que fez a gente criar esse projeto. A gente já tinha ideia, mas quando nós tivemos essas informações aqui, nós tivemos a certeza de que a gente estava no caminho certo. É isso, Gil. Acho que... Regis,
Muito bacana, incrível. É assim, quando a gente vê, a ideia já é incrível na primeira vista, né? Mas quando você vai ver os detalhes e toda a inteligência por trás, a experiência, né, de você, esse cuidado que você teve de ir aprimorando, né? É, eu não sei se eu teria essa paciência toda. Eu ia agoniar para oferecer para todo mundo, bora testar, né? Vamos lá. Ô Gil, E- é, uma das pessoas aí tiveram uma dúvida em relação à metragem de uma loja dessa. Ah, sim, vou puxar aqui as perguntas, né? Essa Tá. loja que a gente apresentou, ela está com 160 metros quadrados? Eu vi essa pergunta surgindo aqui na tela. 180 metros. 180, até um pouquinho maior. Cento e oitenta. Quando a gente fala de 180 metros, você está considerando a loja toda ou só a área de venda do balcão para a porta? Só a área de venda da loja. Não estou falando a retaguarda, a parte do fundo da loja. Tá, ok, ok. Tá? É, Uma pergunta também que às aqui vezes o pessoal. já fico imaginando aqui na minha cidade. Olha, tem várias pessoas. Farmácia dos Sonhos, olha. Ah, Essa loja, pergunta, é a mesma pergunta 160. A minha é pequena, Silvio. Uma planta de. Ele está perguntando aqui, Silvio Rodrigues. Uma planta de 10 metros de frente por 22 de uhum. fundo. Para ser esse modelo, usaria balcão no fundo ou na lateral? Olha, ela fez uma pergunta que nós temos uma loja exatamente É com o, essa medida. É o Silvio Ah, tá, o Rodrigues. É Silvio. porque Silvio, antes foi uma moça que tá. perguntou, Silvio. O Silvio, olha, nós fizemos uma loja que tem exatamente essa metragem. Então, assim, conforme esse formato é muito bom, essa pergunta, porque assim, ela já muda um pouco, o medicamento fica lateral, porém, o que nós fizemos? Nós jogamos o MIP na frente, conforme estava ali, jogamos o medicamento, e como ela tem 10 por 20 de profundidade, esse zigue-zague aí, ao invés dele vir de uma maneira mais comprida, né, no formato do fundo para frente, ele veio mais curta, contornando ao contrário. Né? Não sei se deu para esclarecer isso. Mas nós temos uma loja, inclusive, se você tiver a oportunidade de visitar a Metal Farm, eu te levo nela, porque essa loja é bem próxima da gente. É uma cidade vizinha nossa aqui, e tem essa metragem, exatamente essa metragem que você está falando, e foi um sucesso, viu? Bacana. Se vou pedir para os contatos, vou passar aqui nos grupos lá os contatos da Metal Pharma. Quiser tirar Tá? dúvida, quiser trocar ideia, né? É assim, a gente, eu costumo dizer que o crime ele é organizado, Sim. né? E a gente precisa organizar as pessoas de bem. Então, Uhum. a gente precisa organizar os bons, né? Porque o crime já é organizado. E Já. organizando os bons, fazendo ponte, né? Se daqui uma pessoa que está ouvindo a gente teve uma ideia, uma sacada para melhorar a loja dele, fazendo ou não fazendo projeto e tudo, para a gente já valeu a pena a experiência do Regis. O Regis, o que a gente conversou um pouquinho antes, né, de entrar aqui, mas assim, o que me deixa assim mais feliz ainda de que você tá no caminho certo aí da revolução Uhum. é um monte, quando a gente postou aí um monte de comentário, mas nossa, tinha pessoas, assim como aparecem os haters, né, aquelas pessoas que a gente ou sabe tudo, que nunca experimentou nada, mas já sabe Uhum. tudo. Isso aí o cliente vai abandonar, o cliente não sei o que lá. Eu falei assim, tu já experimentou, tu já viste, já veio ver como é que funciona? Não, mas já tem um julgamento sobre isso. Uhum. E aí, o que acontece? Quando você traz. Toda vez, toda revolução, tudo que é inovação, quando vê a primeira vez e algumas pessoas. Sempre vai ser assim: alguns vão comprar de cara a ideia, a maioria vai ficar em cima do muro e uns vão ser contra. Né? E aí, mas essa repercussão, o debate, se você for ver a postagem que a gente fez um dia atrás, né, foi hoje, a gente fez à noite, no dia 9, o quanto deu de comentário e repercussão e tirando dúvida. Que bacana isso, Regis, é uma coisa incrível. Eu fiquei. Quando eu olhei assim, caramba, que ideia incrível, né? E vendo que você tem esse cuidado todo, né, de não ter aquela. Assim, o que a gente percebe? Os profissionais espetaculares, excelentes e tudo, eles simplificam o difícil. Você falando aqui parece que é a coisa mais. Né? TV tem toda a ciência, né? Todas as medidas, o fluxo de pessoas, largura das prateleiras, tudo influencia, né? Cada detalhezinho. Há uma expressão em inglês que é pura verdade. Retail is detail,
que é assim, o varejo são os mínimos detalhes, né? E esses mínimos detalhes que somando dá o resultado. Então, Final. nada não acontece aí por acaso, né? Por acidente. Regis, então, olha, que espetáculo, parabéns, né? Mais uma, além do paredão de MIP que você ajudou a trazer para as farmácias, mais um conceito incrível. Eu falei com o Fernando, eu falei assim, a gente vai fazer numa loja que eu quero experimentar isso aqui. Vai ser um prazer, vai ser uma honra, e eu vou te falar um negócio. Vai ser uma surpresa muito agradável para você e para o Fernando aí. E só para a Muito bacana. gente, tem uma coisa que o pessoal questiona muito também, Gil, é assim, qual é uma metragem mínima para trabalhar essa loja, tá? Sim, Nós fizemos uma loja também numa cidade vizinha aqui, que nós conseguimos implantar, inclusive, um desejo muito grande dele, que as pessoas procuravam perfumes que eu digo é perfume mesmo, tá? Não é perfumaria sim. convencional de loja, não. E nós conseguimos fazer com esse corredorzinho aí, a gente conseguiu criar uma perfumaria para ele. Ele aumentou muito a loja dele, ele está muito satisfeito com a loja dele, e a loja dele tem 120 metros. Então, eu diria para você que, assim, a partir de 100 metros é possível, depende do formato do prédio, evidente, a largura tal, mas a partir de 100 metros, quem foi a pessoa que tinha 10 por 20? O É o Silvio Silvio. Rodrigues. A do Silvio é perfeita, essa medida é maravilhosa para trabalhar nesse formato aí, mas ela é uma loja de porte grande já, viu, para zigue-zague, porque assim, ela tem o mínimo, Gil, mas ela tem o máximo também. Muitas pessoas procuraram a gente com uma loja de 400 metros e eu falei para ele, não funciona, é uma loja para esse formato aí vai ficar cansativa. Então nós temos essa responsabilidade. A gente não quer vender para o nosso cliente, né? A gente quer levar para ele solução, nós queremos ter a certeza de que ele investiu corretamente. Então, isso é uma coisa que faz parte da nosso DNA. Olha, Regis, um monte de pessoas elogiando. A gente vai fazer. Vamos fazer o sorteio. Vou pedir pro Boninho aqui mandar. O Boninho é o Ernélio, né? Nosso editor, chefe e tudo mais aqui, que ele joga as imagens e áudio e tudo. E a gente chama ele de Boninho. Aí vou pedir para ele jogar de novo o link aqui. Preencha lá que a gente vai fazer o sorteio a apresentação dos presentes. Como é que eu puxo aí? Ernélio, opa, olha só, tá aparecendo aqui na tela, ó. E até tira eu aí de lado. Olha, Regis, pois é, geralmente, né? Eu comentava no início, né? Quando um convidado diz assim, posso trazer uns brindes, a gente pensava que era um brindezinho simples, né? Um adesivo, um porta uma aquela faixa para colocar uma fita cross, né? Faixa para colocar preço, precificador. Mas olha só o presente. Esse é um deles. Deixa eu passar aqui. Eu não sei se o Regis está vendo essa imagem, Regis. Sim, eu estou vendo. Eu queria Ó, só fazer uma colocação. claro. Esses são os cubos, a gente chama de cubo, ou aquele cesto, né? As pessoas chamam de cesto também. Ele tem o fundo regulável, embora na grande maioria ele é usado nessa altura aí mesmo, porque as pessoas usam ele muito para produtos promocionais. E essa marca, onde está o Metal Pharma, e a cor dele vai na cor do Do sorteado, sorteado. Poxa, tá? É. Regis, sumiu, voltou a minha imagem aqui, tá? Ó, o conjunto são 4 de cestões, né? Isso aí é Sim. show, né? Um cestão desse, a gente tem uma estatística que chega a aumentar até 400, depende do preço, né? Uhum. Mas uma boa precificação, essa exposição num local quente aumenta até 400% a venda do produto. Tem mais ainda, hein, Regis? Ó, depois você briga com a Camila aí, ó. O check stand, que a gente coloca no balcão, isso, Regis, né? Muito bom. Isso No daí, balcão. ele também vai na cor, né, do sorteado, né? A gente está com ele amarelinho aí, mas ele pode ser na cor direcionada do sorteado. E isso daí é uma oportunidade de produtos sazonais. Isso aí é fantástico, tá? Esse produto aí vende muito, tá? É para sazonais. Ele funciona no caixa, ou no balcão, ou nos dois, Regis? Ele funciona no caixa, ele funciona no No balcão? balcão, nos dois, tá? Perfeito, perfeito. Show. Sim, quando a gente, o sorteado, a gente vai entrar em contato e tudo, aí você diz, já acuda a farmácia
Né? Perfeito. Tem mais ainda, Regi, tem mais ainda. Ah, Camila. Muito bom. Esse é um outro produto, Gil, que ele é fantástico, porque todos esses produtos que nós estamos colocando aí, exceto os cubos lá, o cestão nós colocamos 4, Gil, porque a gente até brinca que mandurinha só não faz verão. Aquele cesto sozinho, então quem ganhar, monta uma ilha com os 4, tá? Não separa Ó, ele. todo Tá? produto aqui, todo presente aqui que vai ser sorteado aí, né? Todo produto aqui que você trouxe, Regi, muito obrigado. Aumenta a venda. Sim, esse Todo produto, produto onde aumenta a ele venda. vai? Ele vai na lateral da gôndola, sabe aquele ponto cego da gôndola? Você tem o frontal da ponta da gôndola, e aí você tem a lateral da gôndola. No frontal da ponta da gôndola tem uma lateralzinha dele ali, que a gente chama de ponto cego. Então ele entra em qualquer gôndola, de qualquer marca, de qualquer fabricante, viu, Gil? Não é só Metal Que Pharma não, bacana. tá bom? A gente também chama de orelha de gôndola, fica na. A gente normalmente coloca nele ali, não esqueça de levar, sabe? Então, assim, ele coloca, mas enfim, essa bandeirinha que vai nele ali, se o cliente quiser que coloque alguma coisa, a marca dele, mas normalmente a gente coloca nele ali porque ele vai interagir com a época do ano, com o produto que ele faça uma compra grande. Então, a gente normalmente manda essa plaquinha, não esqueça de levar. Ó, todo mundo já respondeu lá no formulário, a gente vai fazer o sorteio. Vou pedir pro bom. Oi? Mais um, ainda tem mais um item, né? Ah, ainda tem mais um. Ó, o cesto de destaque, né? Também para colocar 4 produtos, ainda cabe 4 produtos. Muito bom. Esse sexto, como a gente já fala, destaque. Então, assim, o objetivo dele é trazer uma imagem de preço baixo para o farmacista. Então, o produto que ele vai colocar aí é aquele produto que ele vai realmente ter um preço muito diferenciado nele, tá? E ele tem um resultado fantástico. Esse sexto aí, eu sou muito fã dele. Ele vende muito. Poxa, bacana, obrigadão. Ó, 4 super presentes aí para a gente sortear. Não é brinde, não. Eu preciso convidar o Regis no meu aniversário, porque ele não brinca de dar brinde, não. É presente mesmo. Que bom que você gostou. Espero que quem ganhe eles tenham resultados aí que justifiquem essa noite com a gente tão bacana, esse bate-papo legal.